Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa, esse aqui é o canal do Observatório da TV no YouTube. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo novamente se você já nos acompanha. E eu peço sempre que, se você não tivesse inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações aqui no canal. Assim você sempre vai ficar sabendo quando nós trouxermos conteúdos novos. E digo também, como digo sempre, que os conteúdos do Grupo Observatório também estão disponíveis para vocês acessarem na plataforma digital de áudio da sua preferência, aquela que tem já a sua musiquinha de todo dia, tá bom? O seu podcast de jornalismo, podcast de comportamento, enfim, procure lá Grupo Observatório na busca que você nos encontrará. Curiosidades da TV é o programa das quartas-feiras. E quais são as curiosidades da TV que traremos hoje aqui para vocês? O Vale a Pena Ver de Novo, não só agora com a novela Laços de Família, mas recentemente, tem havido uma onda de sucessos seguidos, Cordel Encantado, Por Amor, Avenida Brasil, Eta Mundo Bom e agora Laços de Família. Já temos o anúncio da sucessora que tem tudo para continuar com esse sucesso, Tititi. E são todas novelas, Em geral, quando a gente pensa em Vale a Pena Ver de Novo, a palavra novela já pisca, Mas você sabia que houve ocasiões em que não eram novelas as atrações do Vale a Pena Ver de Novo? Ou pelo menos não totalmente? Vamos lá, vamos relembrar isso aqui nas curiosidades da TV. Em 1980 estreou o Vale a Pena Ver de Novo, com novelas, como nós conhecemos hoje. E estreou na TV Globo com novelas, porque esse é um nome que já havia sido utilizado antes em outras emissoras para reapresentar programas de linha de show, musicais, humorísticos, Na TV Excelsior, por exemplo, foi o caso. E a própria TV Globo já havia usado o nome Vale a Pena Ver de Novo na década de 70 para exibir programas jornalísticos como o Globo Repórter e Amaral Neto, o Repórter. A partir de 1980, com Dona Xepa, passou-se a ter novelas nessa sessão, e ela passou a ser diária também na TV Globo. Mas até 1991 foi assim, só novelas, Algumas mais curtas, algumas mais longas, algumas mais cortadas, picotadas, retalhadas, outras muito próximas da íntegra ou na íntegra mesmo, Mas em 1991, o momento econômico que o Brasil vivia, de governo Collor, uma moeda desvalorizada, grande inflação, confisco da poupança, recolhimento do dinheiro da poupança e coisas assim, impactaram muito os investimentos das emissoras de televisão. E naquela realidade a concorrência precisava ser bastante inspirada também, sem gastar muito, por conta dessas circunstâncias. E também porque o SBT, por exemplo, vivia um ótimo momento com o seu telejornalismo que ia de extremos, do TJ Brasil com Boris Casoy até o Aqui Agora com Ivo Morgante, Cristina Rocha, enfim, Ney Gonçalves Dias, Maguila, Enéas Carneiro, Luiz Lopes Correia, enfim. E a TV Globo tinha, por exemplo, que recorrer, naquele ano de 1991, a um festival de filmes intitulado Globo 26, que economizaria garantindo uma audiência respeitável à noite em projetos que se gastaria muito mais para ter aquela audiência, ou quem sabe até menos, Programas de linha de show, minisséries, enfim. Minisséries são caras, custam tanto quanto novelas e duram muito menos, E também havia uma necessidade de se chamar a atenção para a grade um pouco mais cedo do que o horário nobre, batalhar ali pela audiência sem abrir horários para mais enlatados também, uma série de motivos. E a TV Globo, em 1991, decidiu arriscar, essa é a palavra, com o melhor das séries brasileiras, que era como eram chamadas as minisséries, em reprise também no Vale a Pena Ver de Novo. Naquela época, estava no ar a reprise de uma novela chamada Top Model, de Walter Negrão e Antônio Calmon. Inclusive, voltou muito rápido essa novela, Ela terminou em maio de 90, era a novela das 7,
e em janeiro de 91 já estava em reprise. E a partir do meio dessa reprise, em abril, logo na primeira segunda-feira do mês de abril, estreou, dividindo o horário ali com ela, a minissérie Riacho Doce, que agora está no Globoplay, foi o primeiro lançamento da plataforma nos clássicos, né, em 2021. Uma minissérie baseada no romance de mesmo nome de José Lins do Rego, adaptação de Agnaldo Silva e Ana Maria Moretson, com a colaboração de Márcia Prates e direção geral de Paulo Ubiratã. Os papéis principais são vividos por Carlos Alberto Richelli, Vera Fischer, Erson Capri e Fernanda Montenegro, né? A avó Manuela. Pois bem, Riacho Doce inaugurou um ciclo de reprises das minisséries brasileiras, ou das séries brasileiras, como elas eram chamadas, mas um ciclo que durou muito pouco, né? Depois de Riacho Doce, e sem deixar de passar novelas, tá? O horário do Vale a Pena Ver de Novo dobrou. Ele, que era de 1h30 a 2h30 da tarde, passou a ser de 1h30 até 3h30, 3h40 da tarde, né? Então havia o Riacho Doce, no caso, né? E o Top Model. E depois que acabou o Riacho Doce, vieram outras minisséries. O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, que havia sido exibida em 1988, baseada no seu texto teatral de muito sucesso, não só nos palcos, como também no cinema, né? Com José Maier, Denise Milfon, Valmor Chagas e Nelson Xavier. Em seguida veio um compacto de 10 capítulos de O Tempo e o Vento, baseada em Érico Veríssimo, né? Texto de Doc Comparato e Regina Braga, direção de Paulo José, com Glória Pires, Armando Bogos, Lélia Abramo, Tarcísio Meira, Lima Duarte, enfim, né? Nessa ocasião, somente 2 histórias da minissérie foram reprisadas, né? A Ana Terra e o Capitão Rodrigo. E, por último, fechando já o mês de junho de 1991, vieram em 5 capítulos as desventuras de Lampião e Maria Bonita, a primeira minissérie brasileira de 1982, escrita por Agnaldo Silva e Doc Comparato, direção de Paulo Afonso Grisoli, com Nelson Xavier, Tânia Alves, José Dumont, Regina Dourado, Cláudio Correia Castro, Michael Minogue e outros, né? Quando chegou o mês de julho de 1991, o Vale a Pena Ver de Novo perdeu as minisséries, né? E esse horário de dramaturgia extra à tarde continuou existindo, mas não mais no Vale a Pena Ver de Novo, né? Os filmes da sessão da tarde voltaram para, depois da novela, às 2h30, né? Já que essa hora de dramaturgia a mais foi retirada. Depois dos filmes da sessão da tarde vinha A Escolinha do Professor Raimundo, que por sua vez foi antecipada um pouquinho na grade, né? E no fim, ali por volta das 5 horas, mas não na Sessão Aventura, que exibia séries estrangeiras e chegou a exibir novelas como Que Rei Sou Eu e Guerra dos Sexos, em 1989, né? Nesse finalzinho da tarde, em 1º de julho, a TV Globo tirou essa 1 hora das minisséries no Vale a Pena Ver de Novo, jogou para o fim da tarde e exibiu como um programa ali independente, né, a reprise da novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, também de Agnaldo Silva, né, direção geral de Paulo Ubiratã, um marco histórico da nossa TV, com Lima Duarte, Regina Duarte, José Wilker, Paulo Gracindo, enfim, né, um super elenco. E essa novela, então, teve essa reprise mais do que excepcional, antecipando o horário nobre da TV Globo, para as 5 da tarde já, né? Podemos dizer assim, e aquecendo os tamborins para a novela das 6, Salomé, baseada em Menotti Del Pique, escrita por Sérgio Marques, né? Além dessa situação de 1991 com as minisséries, o Vale a Pena Ver de Novo também, nesse caso, deixou de exibir novelas em 2001, quando terminou, curiosamente, uma reprise da mesma Roque Santeiro, agora na sessão oficial, né, no Vale a Pena Ver de Novo, e resolveu apostar em outros formatos. Então, pararam as novelas, a intenção da emissora na época era dar uma oxigenada. A tarde da emissora sofria muito, né? A tarde da Globo sofria muito com o Chaves, por exemplo, no SBT, e queriam dar uma arejada nessa faixa vespertina global. Tiveram a ideia de apostar no Vale a Pena Ver de Novo, novamente, quem sabe até em minisséries ou em séries, né? Falou-se muito numa série que havia recém terminado, Mulher.
mas resolveram apostar não só em minisséries ou séries, mas também num formato interativo de histórias que se encerravam no mesmo dia, né? Que era o Você Decide, também encerrado fazia poucos meses, naquela ocasião, julho de 2001. Veio a primeira semana, a segunda semana, né, nesse caso com a apresentação de Susana Werner nas tardes da Globo. O programa tinha um slogan, um lema, né, que era vale a pena ver de novo, votar de novo e decidir de novo os finais dessas histórias, né? E eles diziam para nós se o final havia batido com a primeira exibição à noite ou se a opinião do público votante havia mudado naqueles cerca de 10 anos ali que separavam algumas das histórias, porque outras eram bastante recentes e a gente se lembrava, né? Mas não deu certo, né? Veio a primeira semana, a segunda semana e o programa marcou, salvo erro meu, 9 pontos num dos dias. 9 temerários pontos de audiência. Isso acendeu a luz não só amarela, como a vermelha, e a TV Globo viu que tinha que voltar a exibir novelas no Vale a Pena Ver de Novo para recuperar esse ibope perdido. Foi o que aconteceu. E já no mês de julho ainda, no dia 23, acabou o Você Decide no dia 20, e no dia 23 estreou a reprise de A Gata Comeu, que não era a primeira reprise, inclusive. Mas aí já é uma outra história que fica para uma outra vez, já diria o Júlio Gouveia antigamente na televisão, né? Curiosidades da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência e até lá!